Olá, tudo bem? Como é que você está? Aqui é o Mente e Coração, mais um programa, mais um podcast, encerrando um tema que a gente tem discutido ao longo de 2 meses. Tem sido bem divertido, na verdade, para mim falar sobre esse assunto, porque há muito tempo eu não estou num ambiente de trabalho convencional, né? No caso, o último tema que a gente conversou foi como melhorar o ambiente de trabalho. Como é que você pode vivenciar um ambiente de trabalho edificante, prazeroso, que contribua, frutifique para a sociedade, para a própria empresa, para o local de trabalho, para as pessoas que estão lá. Então foi muito divertido fazer isso, mas eu fiquei sentindo falta, muita falta, de pegar a opinião de alguém que de fato trabalhe fora do ambiente da igreja. Então, como pastor há 15 anos, eu estou fora desse ambiente há muito tempo, mas exatamente por isso que eu trouxe 2 amigos aqui, muito especiais, que estão inseridos num ambiente de trabalho que eu poderia chamar de convencional, ou às vezes a igreja chama de secular, e que com certeza vão trazer muita luz para a gente sobre o assunto, que é a Camila aqui e o Daniel. Camila e Daniel. Camila, membro lá da igreja que eu pastoreio, por enquanto, né, Camila? Sim. Que a Camila estava de mudança para São Paulo. Infelizmente para nós, felizmente para São Paulo e para a nova empresa, aliás, para a mesma empresa, né, que você está trabalhando. E temos o Daniel também aqui, um amigo de longa data, presbítero, né, isso. Daniel? Um presbiteriano, né? Exatamente, então, presbiteriano de berço. Presbiteriano de berço também. E muito obrigado por terem vindo aqui, tá? Obrigada a você. Obrigado mesmo. Os dois, gente, eles trabalham em grandes empresas, trabalharam em mais de uma empresa, têm uma longa experiência, uma larga experiência, apesar do rostinho jovem dos dois, de bebezinho assim dos dois. Eles trabalham há muito tempo com pessoas, lidam com grandes demandas, grandes responsabilidades e grande pressão. E, além de tudo, tem esse olhar cristão sobre o trabalho e é essa junção que eu achei tão atraente, no caso, para convidar vocês dois aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Tem aguinha aí para vocês, fiquem à vontade. Nossa casa e sua casa, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Então, eu queria começar assim, deixando claro para as pessoas quem vocês são. Então, começando aqui pela Camila, fala um pouquinho, você é casada, tem filhos, um pouquinho da sua história pessoal, mas, em particular, o que é que você faz, qual é a sua área de atividade e assim, uma curiosidade pessoal, com quantas pessoas você lida diretamente ali no trabalho que você realiza? Legal. Bom, eu sou casada com o Paulo. O pastor conhece o Paulo, totalmente diferente de mim. Então totalmente diferente. É bem dinâmico, né? O nosso casamento. Temos 2 filhos, né? O Thomas, de 3 anos, o Joaquim, 1 ano e meio. Também a rotina da casa super acelerada, vamos dizer assim, com 2 crianças pequenas. Ainda assim, também, atualmente estou trabalhando na área de finanças, numa multinacional, multinacional americana / europeia. Mas trabalhou em outras empresas também, Trabalhei em outras empresas também, né? Hoje, atualmente, eu tenho liderado uma equipe de 20 pessoas, mais ou menos. Mas o meu dia a dia é contato diário com diversas outras áreas, outras pessoas também, né? E a gente imagina do Brasil e fora do Brasil. Sim, do Brasil, né? O Brasil é no dia a dia, e também eu lido com clientes fora, né, do país, com os meus pares fora do país e também, né, nos assuntos do dia a dia que a gente acaba tendo muito contato com pessoas de fora, né? O meu reporte direto também, essa pessoa fica em Miami, então a gente tem bastante contato no dia a dia. E, além disso, né, além do trabalho também, sirvo na igreja, servia, né, agora também estou em busca de outra igreja para servir na igreja também. Sou bailarina também, né, que eu tenho o meu hobby de balé. E acho que é isso. E agora, obrigado pelo convite, foi muito legal, é mais uma coisa diferente na minha vida, que eu vou levar aí para o resto da vida. Obrigada, viu? Bom, você, Camila, é o tipo de pessoa que eu falo assim, que não sabe brincar. E quando você fala assim, não, porque meu hobby é balé. Sim. A moça faz a apresentação,
né? Faz a apresentação. Então, na folga, se a gente está com o pé para cima no sofá, essa moça aqui tá dando plié, giros na ponta do pé para ensaiar para alguma apresentação. Mas já faz um tempo que você não apresenta, né? Não, eu apresentei quarta passada. Aí, ó, gente, então, a gente que não sabe brincar. Faz uma semana. Esses dias, um tempo atrás, eu fui visitar uma pessoa evangélica e o hobby era a equitação dessa pessoa. Mas não é andar de pangaré no sítio, né? Eu vi assim a parede da sala dele, um monte de troféu. E troféu. Poxa, vocês não sabem brincar, não? Mas é ótimo, assim, porque eu vejo que o hobby vira algo produtivo também. Sim. Sempre está aprendendo alguma coisa, né? Isso é bacana. E você, Daniel? Conta um pouquinho pra gente sobre você. É um prazer estar aqui. Tive a experiência já de estar entrevistando, mas não de ser entrevistado, mas aliás, uma experiência vamos fazer uma propaganda aqui? Então, o Daniel, ele tem um podcast, né? Como é que chama? Vida e Teologia. Vida e Teologia, isso. Já tá com um monte de programas, né? Tem quase, o próximo vai ser o 40º episódio, já são 40 episódios. 40º episódio, então não sei se o pessoal da equipe sabia, mas tem um podcast Vida e Teologia, mais de 40 programas, você consegue achar no YouTube Vida e Teologia. Se você procurar no YouTube Vida e Teologia, vai achar lá o meu canal e os podcasts. Beleza, então fica a dica aí, ó, pra você. Mas e aí? Legal. Bom, meu nome é Daniel, tenho 41 anos, sou presbiteriano de berço. Nasci, na verdade, na IPI de Campinas, na primeira IPI, e depois de alguns anos vim fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sirvo na igreja como presbítero, mas já participei de vários ministérios, Ministério de Louvor, de som, comunicação, ou seja, onde tiver algum cantinho ali para servir, a gente sempre colocou as mãos no arado ali para poder fazer a obra, né? Sou casado com a Larisa também tem 41 anos, somos pais de 2 meninas, uma de 8 e outra de 5 anos, são as minhas paixões. Coincidência, viu, Camila? Minha irmã chama Camila e ela também foi bailarina. Olha só. Apesar de hoje ela não fazer mais balé, ela foi bailarina quando mais jovem. E a Camila também. Camila. Eles foram separados no berço. Exatamente. E a minha sobrinha, hoje ela é bailarina, ela tem 14 anos e é apaixonada por balé. Então, só uma coincidência aí. Bom, dentro da minha carreira profissional, eu entrei com 18 anos numa grande multinacional. Hoje ela pode ser chamada aí de uma das Big Techs, né? Trabalhando na área de TI, sempre trabalhando, tendo contato com pessoas do mundo inteiro, com operações de mainframe. Então, comecei trabalhando na área de operações, inclusive trabalhava no turno da madrugada no começo da carreira. Depois comecei a coordenar o turno ali da madrugada, antes de passar para o dia. Aí comecei a gerenciar processos de TI da parte operacional. Depois comecei a entrar mais para a área de gestão de serviços de TI. E dali você lidar com gente do mundo inteiro. Da Índia, Estados Unidos, Argentina, México, pessoal da Europa. E ao longo da carreira tive a oportunidade de gerenciar equipes menores, né, de 10, 15 pessoas, até ter uma equipe de 30 pessoas dentro dessa empresa. Hoje eu não estou mais nessa mesma empresa, já fui para uma outra empresa, uma empresa que não é do ramo de TI, mas continuo na área de TI. Hoje a minha responsabilidade maior é fazer gestão de processos de TI voltado para incidente. Para quem não sabe, porque às vezes a gente fala TI é grego para muita gente, né? Mas incidente é o seguinte, você imagina que você não consegue mandar um e-mail para o seu diretor lá e o servidor do e-mail caiu. Isso aí é um incidente, alguém vai lá, vai abrir um chamado e alguém vai prover o suporte. Então todo esse processo, ele tem algumas boas práticas que são seguidas dentro do processo de TI, que é como se fosse um ISO 9001, para ser um português mais simples e claro. E hoje eu tenho a responsabilidade de fazer a gestão desse processo, dessa empresa, para o mundo inteiro. Você me falou uma coisa recentemente que me chamou a atenção. A memória pode estar meio me traindo,
mas me parece que com as pessoas que você lida hoje, você é o único brasileiro, é isso? Do meu time hoje, meus gerentes são lá fora, são dos Estados Unidos, e a minha equipe hoje são 2 nos Estados Unidos, uma na Índia e outra na Inglaterra. Então é uma equipe multicultural. Olha só. Só eu tô aqui. Isso já é uma ponte para a gente começar a nossa conversa. Porque, gente é difícil. Sim. Seres humanos são difíceis. Seres humanos da mesma cultura já é um complicador. Seres humanos num grupo multicultural, eu só fico imaginando que tipo de BO que vocês têm que resolver. Então, a minha primeira pergunta para vocês, pegando assim, bem a experiência de vocês, para cada um, qual que é o maior desafio de lidar com pessoas numa grande organização para vocês? Quem quiser responder primeiro. Para mim, assim, primeiro que a gente tem que pensar que pessoas são pessoas independente do lugar, né? Pessoas são falhas, né? Pecam, pecaminosas, independente se é na igreja, no trabalho. E a gente tem a tendência de achar que no trabalho a gente exclui Deus da nossa vida, né? Como se ele não existisse, que ele não está naquele ambiente, e a gente tira aquela lente do cristão. E para mim, assim, uma mudança de chave muito grande, desde o meu início da carreira, muito nova, muito júnior, né, vamos dizer assim. Os desafios que eu tinha no dia a dia com as pessoas, eu não conseguia trazer para a luz, né, do reino de Deus, da Bíblia. E agora eu tenho uma percepção totalmente diferente, né, que pessoas são falhas em qualquer ambiente e que a gente deve amar essas pessoas, né, e trazê-las também para desenvolvimento, edificação, esse tipo de coisa. Então, um dos desafios que eu enfrentei no meu início de carreira foi isso. Desafios também de lideranças, né? Nem sempre a gente concorda com a nossa liderança, e é normal, né? E a gente está lidando também com pessoas, não é porque aquela pessoa é nosso líder que ele não pode falhar, né? Então, e a gente trazer também a humildade para o nosso coração, entender, não, se aquela liderança foi colocada lá é por alguma razão, né? Que Deus também está no ambiente de trabalho, Ele também conduz o nosso dia a dia no ambiente de trabalho. E entender isso que mesmo com aquela liderança falha, como que a gente pode fazer diferença com aquela liderança ou com os nossos pares, né? Então, eu acho que o desafio maior, para mim, hoje, não são as entregas, né? O ritmo acelerado do ambiente de trabalho, porque realmente é muito acelerado. Hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? E isso reflete também no ambiente de trabalho por resultados, etc. Mas não são as tarefas do dia a dia, né? É você lidar com as pessoas, seja ela para que executem as tarefas, seja para você convencer de alguma ideia, de alguma inovação no ambiente de trabalho que pode trazer um benefício, porque tem jogo de egos também no trabalho, então você convencer de uma forma correta, né, e não com soberba, ou, né, usando a sua posição também para isso. Então, eu acho que o maior desafio é lidar com essas pessoas, né. E aí eu coloco esse incremento já pro cristão, né, ter esse olhar realmente, que as pessoas são pessoas, né, e que a gente... Olha, muito interessante o que você está falando, porque você fez uma coisa agora que mostra para mim, você é a área financeira, né? Sim. Ou seja, em tese... são números. Lida com o número. Exato. Que ser humano, você é psicóloga, por acaso? Ou mãe da equipe para ficar carregando ele. Vai cuidar dos números, se vira. Mas você falou assim, você já chegou no ambiente de trabalho com 2 pressupostos teológicos. Então, você já sabia o que esperar, as pessoas são imperfeitas. Eu não sei se você usou o termo pecadoras, mas você usou... Eu acho que você falou de pecadoras também. Também. Então, são imperfeitas, são pecadoras. Sim. Então, você tem uma expectativa do que esperar das pessoas. Não vou encontrar pessoas perfeitas porque elas são pecadoras. Assim como eu sou também. Exato. Então, nós somos pecadores. Vão surgir desafios aqui, problemas aqui, fruto dessa constatação teológica. Mas você falou sobre, diante do pecado das pessoas, o que você deveria fazer, qual que é a abordagem. Então, olha como a fé te prepara
para o ambiente de trabalho. E isso é algo que não vai aparecer em nenhum treinamento da empresa. Não. Apareceu lá na escola bíblica dominical, né? Mas assim, aproveitando que você falou isso, Camila, eu acho muito legal essas conversas, sabe por quê? Porque eu me sinto um astronauta pousando na Lua. É um ambiente que não é o meu, eu estou afastado há muito tempo dele. Então, vocês são alienígenas que eu estou tendo a oportunidade de conversar, né? Meu ambiente é eclesiástico, eu vejo pastor o dia inteiro, crente o dia inteiro. É outra... Eu acho muito legal, porque é uma ponte para mim também. Mas, assim, dentro dessa dificuldade de, bom, gente, eu estou cercado de pecadores, do qual eu sou um deles, e eu preciso agir, abordar pecadores como a Bíblia me diz para abordar. Você tem alguma experiência particularmente difícil ao longo das empresas que você trabalhou, em que você teve o contato direto com essa faceta pecadora das pessoas e teve que dar uma resposta incomum que as pessoas não costumam dar? Você sabe como que é, né? Normalmente as pessoas bateu, levou, vou me vingar, espera só a reunião, vou acabar com essa pessoa, e tarará. E você pôde dar uma resposta bíblica, uma resposta de uma discípula de Jesus, e que gerou um impacto diferente do que as pessoas costumam ter? Você tem alguma experiência que você possa compartilhar? Tenho uma experiência de muita fé também, de muita luta, vamos dizer assim. Que eu comentei, né? O ambiente de trabalho, a gente lida com pessoas, né? Pessoas imperfeitas. Pode ser cristãs ou não, né? Essas pessoas. Então, muitas delas não vivem no ambiente que foram criadas, né? Nos valores que são criados. E aí, puxando o gancho da liderança, né? Hoje, como líder, a gente consegue transmitir, né, a pacificação para o nosso time, tentar trabalhar valores do reino de Deus, né? Não explicitamente, né? Aqui está no versículo de Paulo, não, né? Mas a gente consegue refletir nas nossas atitudes, na nossa postura, na forma que a gente se comunica com as pessoas. Mas, para mim, o desafio maior, né? E não é nem assim com os liderados, é com a liderança, né? Quem é meu líder? Que aí a nossa influência é um pouco menor também, né? A nossa influência com os nossos liderados é muito mais forte, muito né? Potente. E aí eu tive, ao longo da minha jornada, diversos líderes, né? Líderes muito bons, líderes mais ou menos, e líderes que nos desafiam, né? E uma dessas... Né, que fofo. Líderes que nos desafiam. Para não falar outra palavra. Você quer xingar o seu chefe, você fala líderes que desafiam, né? Exato. E por um lado, é muito bom. E é isso mesmo. São pessoas que desafiam você a ser melhor. Exato, exatamente. Então, tem muita gente falando, nossa, eu adoraria ter um chefe bonzinho, né? Nem sempre é o melhor pra gente, né? Um chefe bonzinho vai te deixar na zona de conforto, seja ela tanto para a sua atividade do dia a dia, né, da operação mesmo, do resultado, quanto no seu pessoal, né, na sua personalidade, nos seus valores também. E aí, um dos meus desafios que eu enfrentei na minha carreira é ter um gestor que me desafiava muito na questão de valores, né? Eu cheguei a ter momentos que eu saía de reunião chorando dessa reunião, porque... a gente teve discussões muito... Esse chefe em particular era muito duro. Muito duro, né? Muito duro. Essa pessoa. E por outro lado, quando você lidera pessoas, por um lado, você não deve transparecer a sua frustração, né? Porque você está liderando pessoas. Embora, assim... mostrar que não é pessoal. Exato, Porque no ambiente profissional, você tem que separar um pouco as coisas. Embora... a gente não deve separar, né? É que nem a Camila é a mãe, é a esposa, a Camila é a bailarina e a Camila é a profissional também no ambiente de trabalho. Mas quando você lidera pessoas, você tem que ter uma postura mais neutra, né? Em algumas situações. E aí, teve um momento específico lá que a discussão foi muito fervorosa, vamos dizer assim. E eu fiquei muito chateada com uma situação que realmente eu estava muito frustrada com tudo. E eu não conseguia lidar com esse gestor depois, o embate foi tão feio, assim, foi tão pesado, que eu falei, cara, eu não consigo entrar na sala dele para conversar com ele, com essa pessoa,
para lidar dos meus assuntos do dia a dia, né? Para ter uma aprovação, algo assim. E ao longo desse processo, né, de entendimento, né, e aí o que é muito importante para o cristão no ambiente de trabalho também, que é algo que eu fui aprimorando no meu dia a dia, né, na minha vivência, né, de cristã também. A gente tem uma identidade em Cristo, então a gente não pode trazer, assim, que o seu gestor que vai te falar quem você é, né, então... Embora, sim, ele tenha uma liderança sobre você, ele pode te... Ele pode qualificar o seu trabalho, Exato. Mas ele não vai determinar a sua identidade. A minha identidade está em Cristo. Olha, depois a gente pode explorar mais isso, mas o que você falou é profundo. Então... Porque o que a gente mais vê é o trabalho é a minha identidade. Exato. Para as pessoas. Então, quando alguém critica o meu trabalho, não está criticando o meu trabalho, está me criticando. Exato, Eu perco o valor como gente se eu for se meu trabalho for qualificado de uma maneira ruim. E como é que você fez para superar essa situação? Então, e não é fácil, né? Até eu entender, minha identidade está em Cristo. Você fica machucada, né? Porque não é assim... Quando Jesus fala, né, dá outra face, é difícil, né, dar outra face. Você levar e dar outra face. Então... Foi um processo de perdão também interna, né? Ao longo do processo, oração, lendo a Bíblia, reforçando a minha identidade em Cristo, porque eu tive momentos nesse período que eu duvidava de mim mesma, né? No meu potencial, na minha capacidade, ou duvidava também do porquê que eu estava naquele local, o que eu estava fazendo lá. E conforme a gente vai fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, a gente se fortalece, né? Como identidade em Cristo. E ao longo do processo, até você me ajudou bastante nesse processo também, com oração. E eu perdoei essa pessoa, e realmente perdoei. E aí, por fim, essa pessoa saiu da empresa, né? E uma das últimas semanas, essa pessoa me chamou para me pedir desculpa, né? Porque o perdão, a palavra perdão no ambiente de trabalho, né, Daniel? É muito difícil. É uma palavra muito ofensiva. Vamos dizer assim, né? Então, essa pessoa, olha, desculpa, eu acho que eu passei aí alguns limites com você. Eu falei, não, realmente me machucou na época, porque, né, não poderia falar, não, tá tudo certo, não, realmente me machucou na época, me fez pensar. Maravilhoso. Mas... Você é bem a nossa cara. Não, que isso, foi nada, não. Você deu nome ao dano, sim. Machucou mesmo, mas... Mas tá tudo certo, superamos, vai em paz, fique tranquilo. E até essa pessoa até hoje me manda mensagem. Então, para você ver, assim, você ganhou a pessoa mesmo. Um relacionamento. E até então, numa das conversas que eu tive, foi muito, muito engraçado, assim, né? Mas é o poder de Deus mesmo nas nossas vidas. Essa pessoa colocando assim, nossa, eu vejo que o seu casamento é diferente. Olha, que maravilha. Né? Que externaliza o reino de Deus, né? No ambiente corporativo é muito difícil isso, né? Então... por um simples fato de, passei por isso, perdoei, né, são águas passadas, nomeei o problema para ele reconhecer realmente, né, foi um erro, não foi legal da atitude dele, e aí ele começou a perceber outras coisas da minha vida que são valores do reino de Deus, né, então, quando a gente fala do cristão no trabalho, é o dia a dia mesmo, né? É o conversar, é o apresentar a Cristo por nossas atitudes, né? Por nossas palavras também, para as pessoas verem, né? Legal. Você está querendo comentar alguma coisa sobre isso? Não, ela falou na questão do perdão, só para não perder esse gancho. E aí você comenta e depois você já emplaca a resposta da pergunta lá. Tá. Qual é, pessoalmente, o seu maior desafio em lidar com pessoas em organizações? Tá. Só para não perder a questão do gancho do perdão, o perdão muitas vezes no ambiente corporativo ela tem um tom mais político do que arrependimento. É verdade. E muitas vezes o perdão vem na medida que a pessoa se sente ameaçada. Seja ela seu gestor, seja ela a pessoa que está embaixo de você. Então, essa questão do perdão no ambiente corporativo se torna difícil por isso, porque até que ponto ela me pediu perdão é o fato dela estar ameaçada, de perder o emprego, de perder o posto que ela está, ou de ser transferida para algum lugar, ou ela de fato se arrependeu. Essa interpretação muitas vezes se torna complicado. Vai caminhando com o tempo, você começa a perceber se a pessoa se arrependeu ou não. Na verdade, o tempo responde
muitas coisas quando a gente pede perdão, mas essa interpretação imediata ali se torna difícil por causa disso. Olha, eu não sabia. Então, essa palavra não deve ser muito usada, pelo que eu estou entendendo de vocês, perdão. Você vem com uma palavra, me desculpa, eu errei. Desculpa qualquer coisa aí. Você sabe o que eu não gosto? Eu não gosto quando assim, a pessoa pede perdão, mas a sensação que fica é que você é um alecrim dourado, frágil, que... Teve uma pessoa que, desculpa, pastor, eu não sabia que você estava se sentindo desse jeito, que eu sou essa pessoa que fala mesmo, tá? Mas desculpa qualquer... Eu fiquei assim, peraí, eu sou um ursinho frágilzinho e você tá pedindo desculpa porque pisou com mais força? Eu já tive casos assim, a pessoa me pediu perdão e no dia seguinte, peraí, fez a mesma coisa. Não é possível. A pessoa me pediu perdão ontem e hoje ela está fazendo a mesma coisa contra mim. Eu falei, não é possível. Ou seja, o quanto a postura de vocês como cristãos brilha mais e diferente quando vocês pedem perdão do jeito apropriado, né? Eu imagino que chama atenção. O pessoal pensa, isso aí é diferente. E quando a gente pede perdão, tem que ter uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. E tudo isso é teologia, né? Olha a riqueza que a Bíblia traz, não é? Porque vocês estão dando uma interpretação que não é comum para as pessoas de fora da fé cristã. Né? Mas, assim, eu estou curioso para saber de uma coisa. Para o Daniel, qual é o maior desafio em lidar com pessoas? E aí, se você puder contar uma experiência pessoal, seria interessante também. Bom, eu acho que o maior desafio para mim no início da minha carreira foi eu mesmo. Entender onde eu estou, o espaço onde eu estou, o que eu ocupo, qual é a minha atribuição, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, quem são as pessoas que estão acima de mim, quem são as pessoas que estão à minha volta. Então, assim, acho que o maior desafio foi eu mesmo. E eu diria que continua até hoje. Porque se a gente não reconhecer as nossas limitações primeiro, como é que a gente vai entender as limitações dos outros? Então, acho que o maior desafio sou eu. E quando eu entrei muito novo na empresa, eu entrei com 18 anos. Então, eu diria que eu entrei... Na sua primeira empresa? Na primeira empresa. 18 sem experiência nenhuma. É lógico, eu olhava muito a experiência do meu pai como empresário, profissional. Tive, graças a Deus, uma boa referência em casa de um homem extremamente trabalhador, responsável, fazendo entrega com qualidade. Então, isso me levou... um testemunho do meu pai me levou também a tentar exercer esse bom testemunho dentro do ambiente onde eu estava. Mas é lógico que eu carreguei uma imaturidade de um menino de 18 anos. Todas as inseguranças. Todas as inseguranças. Então, assim, entender a primeira chamada de atenção e não levar aquilo para o coração, entendeu? E não deixar que aquilo me afetasse, mudasse o ambiente, não o ambiente do trabalho, mas o ambiente para mim, como eu estava. Então, eu acho que esse é o principal. Segundo, lidar com pessoas. Você, como pastor, sabe que lidar com pessoas não é fácil dentro da igreja. Fora da igreja, eu diria que é mais desafiador ainda. Por quê? Porque você está lidando com tudo que é tipo de gente. A Camila já falou que a gente lidar com pessoas falhas. Mas eu complementaria um pouquinho. A gente lidar com pessoas falhas com tudo que é tipo de princípio. É uma salada ali. Tem cristãos lá dentro que dão mau testemunho. Tem fogo amigo, né? Fogo amigo. Tem pessoas de tudo que é tipo de crença, ideologia, tudo que é tipo de estrutura familiar. Então, assim, a gente pode vir de um lar certinho, mas ali a gente está com outros profissionais, com a casa totalmente desestruturada. Então, assim, a gente lidar com tudo que é tipo de princípios dentro do trabalho. E tudo que é tipo de cultura. Porque por mais que a gente tenha uma cultura brasileira, a gente tem a cultura do nosso lar. E a gente carrega isso para o ambiente de trabalho, não tem jeito. Então, acho que o maior desafio é esse. Você lidar com pessoas diferentes dentro de um ambiente que você também nem sabe. Às vezes você está conversando, nem sei que a pessoa é crente ou a pessoa é, ou de repente você vai descobrindo ao longo do caminho. Então, acho que esse é o maior desafio. Principalmente numa empresa de grande porte, com milhares de pessoas lá dentro, né? Qual foi a outra pergunta que você falou? E uma experiência pessoal desse desafio que você falou. Você falou, olha, então, que o primeiro e
e maior obstáculo foi você mesmo, e que continua sendo, Sim. mas que, além disso, há outras pessoas com valores diferentes, culturas diferentes, Sim. vida pessoal diferente, e eles se encontram e têm que produzir algo juntos, né? Você tem alguma experiência para citar para a gente aí de quando essa fórmula bombástica foi desafiadora para você? Qualquer experiência, desde os 18 até agora. Só complementar uma coisa, quando você fala de culturas diferentes, quando a gente está numa grande corporação e ela tem um alcance global, a gente ainda lidar com pessoas de outros países. Então, assim, culturas literalmente diferentes e formas de pensar diferentes. O chinês pensa completamente diferente do que o brasileiro. O europeu, o americano, são muito mais secos do que a gente. O canadense, às vezes, até assusta, que você fala com ele no telefone, nem fala goodbye para você, ele fala. Ele terminou o assunto e desliga. Então, assim, esses impactos, quando você tem o primeiro contato, assusta, né? Mas vamos lá, eu tenho, assim, acho que 2 experiências que eu gosto, que eu lembro, que uma foi o seguinte, que a gente estava lidando, eu trabalhava ali já no turno do dia, lidando com os processos operacionais, e a gente teve que lidar com uma crise, com uma falha humana dentro da nossa equipe, e eles pediram que o gerente respondesse, o gerente diretamente. E na época eu não era o gestor, mas era o responsável do cliente, e eu tive que estar junto, e o meu gestor não falava inglês, então ele solicitou que eu meio que se passasse por ele dentro da call. Nossa. A gente sentou, conversou o que ia falar, tudo, mas fala que você sou eu porque eu não falo inglês. E pra mim soa quase assim, sabe quando liga e fala assim, avisa que eu não tô, e você tá na minha frente? E eu falei assim, olha, eu vou estar mentindo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu entro na call, falo que você está aqui comigo, explico a razão por eu estar com você, e se eles perguntarem alguma coisa, eu te pergunto, você me responde, eu faço a tradução, se caso necessário. Ele ficou meio contrariado, tudo, mas eu falei assim, olha, eu não vou fazer de outra maneira, porque não é da minha índole, não é do meu feitio, você está aqui. E outra, a empresa sabe que você não fala inglês. Não adianta você mentir para a própria empresa. A pessoa lá dos Estados Unidos pode não saber, mas todo mundo à sua volta aqui sabe. Então, vamos fazer da forma mais saudável possível. Eu estou aqui, vou te ajudar, a gente faz junto. No fim, foi esse caminho que tomou. Então, esse é só um exemplo prático de como... Mais um dia na empresa. Então. Mais um dia na empresa. São coisas que acontecem assim diariamente, acho que em todas as empresas, e a gente nem fica sabendo e às vezes passa despercebido. Por que não Por que não falar que eu sou o gestor no lugar dele? Que mal tem nisso? E né? Tem crente, Daniel, crente mesmo, que não enxerga. Você enxergar... Assim, tem uma conversa que eu tive com um amigo uma vez, e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele comentou assim, eu não estou construindo uma carreira, eu estou construindo uma biografia. Sim. Ou seja, vai além da carreira. Mesmo se fosse carreira, você está falando de uma decisão, de um dia de trabalho, de uma série de outras decisões diárias que vão compor uma imagem sua para a empresa, para o mercado. E a impressão que eu tenho é que esse cálculo... Eu estou sendo bem pragmático, tá? Estou até excluindo a questão do ética e tudo mais. Mas esse cálculo de, peraí, que imagem eu estou construindo? As pessoas estão observando e daqui a 1, 2, 5, 10 anos, qual vai ser a imagem que essas pessoas vão ter de mim como profissional? E eu percebo que isso, posso estar enganado, tá? Mas ele é um pouco raro, esse tipo. Normalmente a pessoa pensa assim, eu preciso resolver esse problema agora, eu não posso passar vergonha, eu não sei falar inglês, eu vou decidir isso agora. Poxa, e se logo depois eu conversei com o seu cara, mas não é isso aí não, o gestor era outro. Falei, aí a empresa descobre, porque não sei o que, pronto, já tem uma marca. E assim, as pessoas parecem que não sabem construir a jornada delas, né? Exato. Então,
Porque essa série de decisões, esse recorte que você deu, que você deu, poxa, eu lembro de você falando da questão de alguns desafios relacionados a outros profissionais lá, esse em particular, por exemplo, esse profissional, e eu me lembro de como, num primeiro momento, parecia que você ia ter uma perda muito grande, era muito mais fácil resolver de uma outra maneira, mas o caminho que você tomou marcou você de uma forma positiva para a pessoa que te ofendeu, para os seus colegas de trabalho, para a empresa, mas ficou sem sombra de dúvida. As pessoas repararam nos seus valores. Olha como essa mulher lidou com essa situação tão diferenciada. Olha como esse cara procedeu diante de uma situação assim. Não sei se eu estou certo ou estou errado. E aí o que é importante também, que eu comentei, a gente tem a tendência de separar Cristo da nossa vida profissional, né? Muito. A gente acaba caindo, né, no dia a dia da questão da carreira, da biografia, e a gente não entende que, olha, não, aqui eu estou colocando, não é o nome da Camila, não é o nome do Daniel, não é o nome, né? É o nome de Cristo aqui, de Deus, né? Do reino de Deus. E aí, durante dessa construção, né, é importante mesmo, realmente. São pequenas coisas que a gente faz, né, do dia a dia, que as pessoas observam, né. E aí, nessa atitude, você consegue mudar o pensamento de algumas pessoas, né. Você não, né. E o ponto importante, nós somos embaixadores de Cristo, né, independente de onde a gente estiver. Então, que a gente tenha essa atitude também no ambiente de trabalho. Lógico, não é o tempo todo que você vai estar com esse pensamento, porque você tem que entregar, você tem que fazer a tarefa, você tem reunião para fazer, você tem ouvir as pessoas, né? Porque eu falo que no meu dia a dia, 50% do meu dia é ouvir as pessoas, entender as dificuldades, o que eu posso ajudar, quais são os obstáculos que eu posso tirar para que aquela pessoa possa executar aquela tarefa ou aquela atividade. Mas no meio de tudo, você é embaixadora de Cristo, né? Você é embaixador de Cristo. Então, como que você pode transformar aquele ambiente e trazer o nome de Cristo para aquilo, né? Para aquele ambiente também. Não de forma... Não que não, né? Você não deve, mas é muito mais difícil você trazer uma Bíblia e ler um versículo. Aí a gente chega num ponto bem legal. Por quê? Você falou, Daniel, que você veio... E eu sinto isso também, eu lembro dos primeiros passos como pastor, todas as inseguranças, então no meu mundo é a mesma coisa. Mas você fala assim das inseguranças, dos seus próprios valores, vocês estão falando de valores cristãos, que vocês estão servindo alguém maior do que a própria empresa, né? Exato. E que cada um tem a sua própria cultura, a sua própria família e tudo mais. E num ambiente de trabalho como uma multinacional, principalmente as multinacionais, é diferente do mercadinho da esquina, né? A própria multinacional tem seu próprio jeito de unificar todos. Então, olha, não interessa de onde você veio, existem os valores da empresa, a ética da empresa, os objetivos da empresa. E a impressão que eu tenho é que nos dias de hoje, isso extrapolou a mera questão de produtividade, valores para que a equipe não estrague tudo para a gente lucrar. Pelo contrário, hoje as empresas têm uma visão de mundo mesmo, ou seja, nós estamos construindo um mundo, não é só lucro. Nós temos uma participação como edificadores de uma nova era e não importa se o cara está fabricando parafuso ou se... Porque normalmente a gente liga essas coisas com moda, uma empresa do setor de saúde, por exemplo, tem que ter uma questão humana, mas não, em qualquer área. Só que aí, andar onde os valores da empresa batem com os valores cristãos é uma coisa. E quando vocês topam com essa entidade chamada empresa, multinacional, grande organização, que está dizendo assim, sentem ao redor da mesa, vou ensiná-los, este é o mundo que nós sonhamos, essa é a nossa participação, e de repente vocês dois estão olhando, opa, aquele ponto ali não tem nada a ver com o que eu creio, aquilo ali vai dar problema.
ali vai ser uma questão. Vocês enfrentam isso? Como vocês enfrentam isso? Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente ali pensando assim, olha, pastor, Camila, Daniel, tem uma hora que eu tô entre manter meu emprego ou defender a bandeira e os valores da empresa. E eu sinto que tem um choque aí. Vocês tiveram lutas ao longo dos anos sobre isso e como que vocês se posicionam quando há um choque de valores entre os valores da fé de vocês e os valores da empresa? Eu tive um choque muito específico, mas foi um choque que me trouxe para o bem. Mas, só complementando o que você falou, hoje as empresas elas querem te cercar. Então tem empresa que faz geladeira, a computador, a smartphone, a televisão. Então assim, hoje o foco das empresas é eu vou cercar você dentro do meu mundo. Para quê? Vou te ensinar você a viver da forma que eu quero. De uma forma em português bem claro. Então hoje tem empresa que te vende um computador, te vende um smartphone, te vende um tablet, te vende uma televisão e está fabricando um carro. E dentro desse carro ela está te vendendo todo um ecossistema que vai fazer com que o carro dependa do celular que você tem na mão, que dependa do seu computador, que dependa da geladeira, está tudo ligado. Né? Que hoje você dá um comando de voz e compra o negócio dentro do ambiente dela. Então assim, ela está te vendendo uma visão de mundo que ela não respeita mais cor, ideologia, credo, fé, nada. Então ela está te vendendo... Venham todos para debaixo do meu guarda-chuva, que aqui é bom. E quando você vai para dentro da empresa, ela começa também a adotar essa visão de mundo. Porque você está fazendo parte de uma transformação. Vamos transformar o mundo. As grandes multinacionais pregam isso. Vamos transformar o mundo, vamos fazer cidades melhores. Tô tomando cuidado para não jogar alguns slogans aqui, para não... mas criar soluções. Vamos fazer um mundo mais sustentável, mais soluções. Então ela vai te vendendo uma ideia de mundo e que ela vai passando por cima das ideologias, da sua fé, das suas crenças, dos seus princípios. Teve um momento muito interessante, porque eu sempre trabalhei em multinacional que apoiou muito a agenda woke e as ideologias e afins. E ela sempre teve grupos de discussão nesse ambiente e tal. E em algumas empresas, eu como funcionário, sou obrigado a assistir e fazer alguns cursos a respeito disso. Eu não tinha escolha, eu tenho que fazer e tenho que mostrar para o meu gestor, fiz. E aquilo, em algum momento, eu sempre orava, Senhor, se em algum momento minha fé fraquejar por causa disso, me ajuda, porque é algo que vai contra meus princípios e aquilo que eu creio. Vai contra as escrituras, né? Mas teve um momento, há uns 10 anos atrás, onde tinha uma discussão dentro do governo federal, que estava bem latente, de uma questão ideológica. Estou tentando só contornar aqui para não ser cancelado. Tranquilo. Mas... qualquer coisa a gente corta depois, se você quiser. Mas uma pessoa do meu ambiente de trabalho, porque essa discussão extrapolou o ambiente da igreja, extrapolou o ambiente do governo e caiu na boca da população. E essa pessoa, que era adepta a esse tipo de ideologia, me chamou para tomar café e conversar. E ele perguntou, falou assim, o que você pensa sobre esse assunto? E eu me senti naquele momento meio que na parede. Agora é hora da verdade. Por quê? Primeiro, eu estou dentro de um ambiente corporativo, que apoia certos valores. Segundo, o que eu responder para ele, eu posso ser denunciado no RH da empresa, posso ser processado por ele, e terceiro, eu posso perder meu emprego. É uma verdadeira situação de Daniel na Babilônia, né? Exatamente. Tipo, a minha postura pode me botar na fogueira ou na cova dos leões, mas ao mesmo tempo eu tenho um compromisso. Como é que sai dessa aí? Então assim, eu fiquei assim, cara, como é que eu vou responder esse assunto para ele sem ofendê-lo, sem me prejudicar e ao mesmo tempo falar para ele sobre o que eu creio, né? E quando a gente fala de liberdade de expressão a gente sabe que vai até um certo limite. Né? Se a gente falar tudo que a gente pensa, a gente sabe que a liberdade de expressão que temos hoje não nos deixa fazer isso. Mas é engraçado que Deus me fez responder assim, eu virei para ele e falei, eu não penso nada. Ele assustou, falou, mas como que você não pensa nada? Eu falei, não penso nada. Eu falei, eu acho que eu não tenho que pensar nada sobre esse assunto. Eu falei, por quê?
Aí eu falei, porque a minha opinião sobre isso não importa. Eu falei assim, eu creio naquilo que as Escrituras dizem, que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento não é aquilo que Deus deseja, de acordo com a Bíblia. O que eu acho em cima disso, falei para ele, pouco importa. Porque não é a minha opinião que tem que prevalecer, é aquilo que a Bíblia diz. Então eu falei, ufa, saí pela tangente. Mas o legal é que ele parou assim, pô, interessante a sua colocação. E em vez desse cara se afastar de mim, de certa forma a gente se aproximou. Um excelente profissional. Não tem que falar dele. E a gente começou depois a conversar sobre diversos assuntos. Tive a oportunidade de falar sobre Cristo para ele. Depois a gente acabou mudando de departamento. Ele foi para um, eu fui para outro. E a empresa é enorme, então a gente acabou perdendo contato. Mas assim, a porta para falar do evangelho para ele se abriu. Talvez a semente esteja lá. Quem sabe um dia alguém consiga colher, né? Mas é um ambiente, é um fato que eu lembro, que veio para o bem, no meu caso, mas assim, que eu me senti desafiado. Falou, pá, eu vou ter que responder algo que é contra o valor da empresa, e dependendo do modo que eu responder, eu posso me prejudicar. E é que eu não quero ser trágico, tá? Mas assim, eu conheço um pouco vocês dois, e vocês já me contaram histórias no bastidor, né? Com finais felizes. Sim. Né? E eu fico muito feliz com isso, né? Então, o momento profissional, por exemplo, da Camila, é Deus assim, ó, tô cuidando de você, mantenha-se fiel, e ela tem sido muito abençoada nessa área. Você enfrentou momentos difíceis no trabalho e tudo mais, ao mesmo tempo em que você teve novas oportunidades, então Deus falou, ó, tô cuidando. Mas eu gosto também de trazer, e Camila, a gente já vai ver o que você acha, mas eu gosto de também trazer uma coisa. Normalmente nós, na igreja, a gente dá os testemunhos de e aí Deus me livrou da cova dos leões. E eu fico muito feliz de vocês terem a carreira que vocês têm. Mas existe também o martírio. Sim. Há um risco real. Por exemplo, haveria um risco real dessa pessoa ter ficado insatisfeita, até mesmo com essa sua resposta, e ter te denunciado para a RH. Nós temos uma pessoa aqui que tem trazido seus preconceitos religiosos para a empresa. Correu esse risco. Correu risco. Havia um risco de você ser denunciada por algum tipo de postura. Não aconteceu. Deus protegeu. Mas havia o risco dos leões não terem sido avançados e vocês terem sido devorados, ou a fogueira, vocês não terem sido besuntados com uma proteção contra fogo e terem queimado mesmo ali. Em que sentido? País de perseguição é fácil imaginar, perde-se a vida. Mas o martírio que eu estou falando é, eu posso perder o emprego. Eu posso ficar marcado na indústria, no mercado. Um chefe falar para o outro, falar, contrata essa aí que ela deu problema aqui. Vocês sentem essa ameaça real na trajetória de vocês? Eu diria que assim, a gente tem, graças a Deus, ainda, um país com uma liberdade de manifestação de fé pública. Então, eu nunca fui tolhido de expressar a minha fé dentro do ambiente de trabalho. Entretanto, eu tenho que tomar cuidado como é a maneira que eu expresso a minha fé dentro do ambiente de trabalho. Vamos ser um português bem claro. Se eu chegar, acho que até a Camila usou isso daí no curso que ela deu, na mesa de trabalho e botar um louvor alto para todo mundo ouvir, eu não estou expressando a minha fé, eu estou sendo inconsequente. Estou sendo um cara... Tolo, não está sendo sábio. Exatamente. Eu creio que o testemunho a gente se dá dentro do ambiente de trabalho na construção de relações verdadeiras, pautadas por princípio de éticas profissionais e com os valores das escrituras. O ambiente de trabalho, hoje, eu acredito que pro cristão é o lugar onde ele é mais desafiado do que qualquer outro lugar. Por quê? É onde a gente passa 1/3 do nosso dia, então 8 horas do nosso dia, nós estamos no ambiente de trabalho.
Nós não estamos com as pessoas da igreja. Nós estamos lidando com gente do mundo inteiro. Ou da cidade inteira. Então, assim, é lá que nós vamos ser desafiados. É lá que vão vir propostas tentadoras. É ali que vai vir propostas, um jeitinho mais fácil. Né? Eu já tive situações, por exemplo, de lidar com erros humanos, que o cara vai lá e, para apagar o erro, ele apaga logo de um sistema. Então, assim, como é que você lidar com isso? Como é que você responde? Você tem que livrar a cara de um cara porque você gosta dele, ou você vai ter que mostrar o erro da pessoa? Então, assim, o ambiente de trabalho certamente é o lugar onde a nossa fé vai ser mais desafiada. Não é porque lá é o lugar mais insalubre, é porque lá é o ambiente que nós estamos na maior parte do nosso dia. Eu estou mais no meu trabalho do que com a minha esposa, do que com as minhas filhas. Entendeu? Minha esposa e minhas filhas me conhecem melhor do que as pessoas do trabalho, mas os desafios meus estão no ambiente de trabalho. Então eu acredito muito nisso. Que ali nós vamos lidar com tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de situação, tudo que é tipo de proposta. E os riscos. Nós vivemos, de certa forma, em uma Babilônia. Né? A Babilônia, os babilônicos invadiam os países, traziam eles para o seu ambiente. Para trabalhar, os melhores. Os melhores, mas, vocês vão ter que aprender minha cultura. Foi o que eles fizeram com Daniel. Né? Mudaram o nome de Daniel, mudaram as vestes de Daniel. Agora você vai ter que comer minha comida, Daniel. Opa, comer a comida não. E é engraçado, porque alguém poderia dizer assim, Daniel, falso, hipócrita, tá lá trabalhando em prol do império, mas não há comida de lá, eu não vou comer. E tem um pastor, foi meu mentor, ele deu uma resposta bem interessante para isso. Ele falou assim, olha, o que Daniel fez ali ele teve que discernir onde estava a linha entre entregar a fé dele e não entregar a fé dele. Eu já sou um escravo, eu já sou um prisioneiro, eu tenho obrigações aqui, já me rebatizaram, digamos que vocês são conhecidos pelos cargos de vocês, né? Às vezes até mais do que pelo nome próprio, dependendo do canto da empresa, né? Vai conversar com a gestora, o CEO, ou não sei o quê. E o que Daniel fez foi... Daniel, o seu xará, né? Foi... não. Aqui tá a linha. Se eu comer essas comidas dedicadas aqui, eu vou estar tendo comunhão com deuses que eu não posso ter comunhão. Então, essa vai ser a minha linha. E o que você falou, tem duas coisas que eu queria observar sobre o que você falou, que eu achei muito interessante. Então, primeiro, serve para você aí de casa também. Nós ainda não estamos numa situação onde sou cristão, tá demitido. Isso ainda não acontece. Ou seja, o que demanda de nós mais sabedoria. Sim. Exatamente. E a sabedoria aí, no caso do que você descreveu, é essa capacidade de pegar a Bíblia, olhar para o meu ambiente de trabalho e fazer esse diálogo. E olha, eu não tenho medo de dizer isso, de perder relevância como pastor, nem nada, mas para mim, ninguém mais do que vocês mesmos tem essa capacidade de... Eu não sou gestor financeiro. Eu não sou... O que você faz mesmo? Gestor de TI. Eu não sou gestor de TI. Eu não estou lidando com indiano, com argentino, com, sei lá, pessoas de... Não sou eu que estou lá. Então, como pastor, o que eu vou fazer é abrir a Bíblia, ensinar a Bíblia, mas quem é mais habilitado para fazer esse... Bater o olho na Bíblia, bater o olho no meu dia, no trabalho da empresa, são vocês mesmos. O que me traz alívio, que bom ouvir de vocês que ainda é possível ser discípulo de Jesus, basta ter sabedoria para se livrar da maior parte dos problemas. Mas, por outro lado, me traz preocupação, porque a gente está vivendo num dos piores momentos de ignorância bíblica da igreja. As pessoas não estão lendo a Bíblia. Elas, aí, quando ela bate o desespero e elas querem dar testemunho, elas vêm com posturas
tolas como essa. Vou ligar o louvorzão no máximo, vou ficar atacando versículo bíblico na reunião da empresa, e quando a empresa reage mal, a culpa é da empresa, perseguição. Não, talvez falta um pouquinho de sabedoria mesmo. Deixa eu só pegar um ponto, pastor, sobre... Você falou de Daniel, acho que outro exemplo muito grande na Bíblia é José, né? Perfeito. E aí, qual foi a diferença, né? Além, lógico, o poder de Deus na vida deles, mas a excelência. A excelência do cristão no trabalho. As ameaças a gente vai ter em qualquer ambiente. Trabalho, igreja, a vida, né, em si. Mas, a partir do momento que você trabalha com excelência, que é o que Deus quer de nós... Muito importante isso. Excelência é um valor do reino. Exato. As pessoas agem como se cobrar excelência na empresa é o mundo que está me pressionando. Peraí, quem disse que o reino é um reino de relaxo e coisa mal feita? Não, você está servindo a Deus fazendo o seu melhor na empresa. Exatamente. Mas continua, desculpa. Não, e aí, pensando, né, nesses dois exemplos da Bíblia, eu até estava ouvindo vocês falando, eu me lembrei, inclusive... Infelizmente, eu tive que desligar um cristão no trabalho, porque por falta de sabedoria, por falta de excelência no trabalho, infelizmente, eu tive que demitir, né? Desligar uma pessoa. Perseguindo a própria igreja, Camila. Nossa, que decepção. Não foi fácil. Mas, pegando o gancho da ameaça, das agendas que a gente tem visto hoje nas empresas, né? Buscando outros valores, né? A gente se posiciona, sim, mas eu acho que o principal é se posicionar, e você sendo um cristão que trabalha com excelência no seu trabalho, você se credencia para qualquer tipo de opinião. Não adianta você ser um cristão, vai lá, coloca o louvor, não trabalha com excelência, não tem sabedoria em lidar com seus colegas, não vai adiantar de nada. Então, quando vem uma ameaça, ou, eu preciso, né, vamos supor assim, a empresa... tem uma agenda e eu não quero seguir aquela agenda. No fim do dia, as empresas querem resultados. Né? Lógico que elas querem que a gente siga os valores, interesses da empresa, mas no fim do dia ela quer saber se você entrega ou não. E para você entregar é com excelência. Então, isso te credencia para você ter uma postura e você eliminar algumas ameaças dentro da empresa, né? Então, a sua excelência no seu trabalho vai te credenciar para muitas coisas. Você falou que um grande pastor mencionou, e fico feliz dele ter mencionado uma coisa que você está citando, porque ele fala exatamente isso. Ele fala assim, você quer dar bom testemunho na empresa? A porta de entrada do crente é a excelência. Só que tem uma coisa, o crente... ele precisa ser até mais do que excelente. Porque as pessoas, dependendo da posição da empresa, eles já vão olhar com preconceito. Lá vem crente lá. Aí você tem um filósofo, tem o Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé é um filósofo que trabalha nas universidades. Ele reclama muito da ideologia nas universidades, que não é exatamente o que ele acredita. Ele é ateu e tal, mas ele tem uma outra linha, outro viés, e ele se diz muito perseguido. E eu vi ele falando sobre isso. Então, de um ateu. Um ateu falando algo muito semelhante que a gente está falando. Ele quer impactar as universidades, ele quer impactar a sociedade com o pensamento dele. Então, ele declaradamente diz isso, eu quero contribuir. Só que ele fala assim, a entrevistadora, né, perguntou assim para ele, mas se você fala dessa perseguição toda nas universidades por causa da sua linha, que é diferente da linha majoritária das universidades, por que é que você ainda está trabalhando? Aí ele falou assim, porque eu sou muito mais competente e faço muito além do que é esperado de mim. Então o pessoal olha e tem que me engolir e tem que me aturar, mesmo que não goste de mim, porque eu trabalho por mim e trabalho por aqueles que não gostam de mim. Então, a excelência... Quer impactar um lugar, a excelência é o cartão de visita, e o cristão deveria saber muito disso que você está falando aí. E olha, a gente encontra nas escrituras excelentes exemplos e mentores, vamos dizer assim, de pessoas que entregaram por excelência em ambientes hostis à fé. O próprio José do Egito trabalhou num ambiente hostil à sua fé. Ele poderia ter deixado a fé lá em Canaã, lá com Jacó. Não, ele levou para o ambiente, ele levou com ele.
O Egito foi abençoado pela vida de José, né? A gente olha para Daniel, voltando um pouquinho ali, quando a gente mencionou Daniel poderia ter ficado quieto, vou comer aqui, ninguém vai ver, tal, vou ficar safo. Mas ele agiu primeiro. Ele não desobedeceu ao rei, como muita gente pensa. Ele jogou uma proposta em cima. Foi uma negociação, eu vejo ali. Uhum. Tá bom, o rei quer que eu coma essa comida, mas eu não posso comer. Então vamos fazer uma proposta? Me dá 30 dias. Se for um ato de fé. Uhum. Se eu tiver mais fraco do que os outros que estão servindo o palácio, aí a gente conversa. Tá bom. E graças a Deus, Deus o sustentou ali. Ele virou governador da Babilônia e a Babilônia foi abençoada por isso. É engraçado, esses 30 dias você falou, né? Uhum. O estar fraco ali não é porque o imperador estava preocupadinho com a saúde. Você falou perfeitamente. O que Daniel estava falando é, vê se eu vou deixar de trabalhar e entregar o que eu estou entregando por causa da minha fé. Uhum. E aí, quando chega no final, fala, opa, o cara ainda está entregando, ele não está fazendo corpo mole nem nada. E você falou uma coisa de José que eu acho extraordinário, que vocês mencionaram José, né? Você mencionou José e você falou muito disso da entrega dele, né? Uhum. O currículo de José não ajudava. Não. Uma pesquisinha ali, ex-presidiário, Verdade. ex-violador de senhoras, de esposas de oficiais. Exatamente. Né? Porque ele não foi inocentado, ele foi falsamente acusado, ele só saiu da prisão porque apesar de estar sem culpa, útil. A ficha dele estava suja. Estava suja, só que ele se tornou, e Deus o colocou nessa posição tão útil para o faraó, mas tão útil, que eu não posso deixar esse cara na prisão, esse cara tem que ser alçado. Então José é um exemplo de excelência extraordinária. Excelência que te credencia, e esse ponto da excelência é muito importante, porque não sei se você já teve a oportunidade de conversar com empresários. Sou filho de empresário, neto de empresário, sobrinho de empresário e tenho amigos empresários. E muitos deles falam, olha, às vezes é mais difícil contratar um cristão do que um não cristão. Porque o cristão, sabendo que o patrão é cristão, ele acha que começa a ter liberdades que ele não deveria ter. Ou se acha, vamos dizer assim, a última bolacha do pacote e começa a dar mais trabalho do que um não cristão. Então fica um alerta, e por isso que eu falo que nas escrituras nós temos bons exemplos de pessoas que trabalharam em ambientes hostis à fé e entregaram com excelência. Daniel, José, Esther, o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um empreendedor, fazia tendas. Né? Então assim, ele era um bivocacionado, vamos dizer assim, e fazia com excelência. Então assim, e se a gente... Paulo... LTDA, ilimitado. Exatamente. E se a gente quer viver para a glória de Deus, e o nosso catecismo fala ali na primeira pergunta, qual que é o propósito do homem, que é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazer tudo com excelência, inclusive o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é alvo do amor de Deus. O nosso trabalho é alvo também de um local de transformação de Deus. Deus quer transformar o ambiente de trabalho. Deus quer restaurar aquele lugar. Tem pessoas ali que Deus quer alcançar, que Jesus morreu por elas. Então, muitas vezes, antes da gente abrir a boca para falar assim, opa, eu sou cristão, pessoal, que tal eu fazer o que eu fui chamado para fazer com entrega, excelência? Né? Cumpre a meta, exatamente. Entrega, contribui. Outra coisa também que eu vejo bastante no ambiente, infelizmente eu vejo em cristãos também, uma sociedade cheia de direitos, né? Sim. Em vez de deveres. Sim. E aí a gente acaba trazendo muito conflito no dia a dia do trabalho, porque a pessoa, não, eu vou fazer aquilo lá, aquilo lá. Mais do que isso eu não vou fazer. Infelizmente eu vejo cristãos com essa postura, né? E o que a gente tem que ter em mente é o servir. Eu estou servindo no trabalho, estou servindo a Cristo e eu sirvo no trabalho. Então, meu trabalho com excelência não é somente também fazer aquilo, né, naquele quadrado, né, cartesiano. Não, você consegue trazer também o servir em outras áreas, né, ajudando as pessoas, né? E muitas das pessoas não têm e só quer o dever. Sou filho do rei,
vou fazer só aquilo lá. Essa frase me mata. É. Agora, assim, caminhando para o final, olha, gente, tem tanta coisa para falar, mas assim, fica o gostinho. Vamos fazer o seguinte, para a gente amarrar tudo isso, a gente tem um momento final no programa, mas eu vou acrescentar um momento antes desse, tá? Então, aqui conversando aqui comigo ainda, eu queria que cada um, de bate-pronto, colocasse aí, dê 3 dicas práticas de como um cristão pode melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, a gente está fazendo literalmente uma propaganda. Contrate um cristão de verdade. Aliás, as empresas podiam fazer isso, hein? Você é cristão? E vê se o cara é crente mesmo. Porque, olha, eu só tenho a ganhar com um verdadeiro cristão na equipe. Que é o cara que vai ser pacificador, um cara que vai ser excelente, um cara que... Olha, se eu fosse o dono de uma empresa, eu ia querer crente. Agora, eu não ia querer um crente meia boca. Então, que tal ajudar esse pessoal a melhorar o seu ambiente de trabalho como cristão? E para isso, eu queria que cada um desse umas 3 dicas práticas. Olha, discípulo de Jesus, cristão, você pode fazer, dentre tantas coisas, isso, bem prático, bem rápido, de como o cristão pode melhorar o ambiente de trabalho. Então, começando aí, Camila. De bate-pronto mesmo. Eu sei que você não vai esgotar o assunto, vocês não vão esgotar o assunto, mas para a gente amarrar aqui no final, dá umas 3 dicas de como um cristão pode melhorar o ambiente de trabalho. Primeiro, trabalhe duro, com excelência. Isso te credencia para muitas coisas, mas que o trabalho não seja idolatria na sua vida. A gente tem que ter as prioridades, né? A prioridade em Deus, o centro em Cristo. Segundo, seja um pacificador no ambiente de trabalho. Hoje a gente trabalha com, né, diferentes culturas, pensamentos. As discussões são saudáveis, mas que você traga um ponto de solução para a discussão e que seja realmente algo que faça a diferença, né? E o terceiro é você pensar que você trabalha com pessoas imperfeitas. E como que você pode ser luz nesse ambiente, né? Tendo a visão que as pessoas são imperfeitas, como que você possa ser sal na vida das pessoas, conduzi-las também para que elas reconheçam os próprios erros e etc. Legal. E aí, Daniel? O pessoal tá com a listinha assim para anotar. Então, já anotei as 3 da Camila e você. Quando a gente olha para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e aos Efésios, tem um texto que fala lá assim, sirva aos seus senhores como quem serve ao Senhor. Então, primeiro, faça o seu trabalho, a sua atribuição dentro daquele ambiente, não como quem está servindo a companhia ou as pessoas que estão acima de você, mas como quem serve ao Senhor. É lógico que você, fazendo o seu trabalho com excelência, você está ajudando a empresa, você está ajudando o seu gestor. Mas, em última instância, você não está fazendo por causa deles. Você está fazendo por causa do seu amor a Cristo. Então, você está ali servindo ao Senhor. A gente, quando fala de chamado dentro da vida cristã, a gente limita o chamado ao chamado pastoral. Como se fosse a única coisa, o único chamado que Deus pode dar para uma pessoa, é ser chamado a ser pastor. E não. Deus também nos chama para estarmos nos ambientes onde nós estamos, no nosso trabalho, para que ali nós possamos servir com excelência e influenciar pessoas que estão à nossa volta. Então entenda que ali você servindo como quem serve ao Senhor, você está dando bom testemunho. E servir como quem serve ao Senhor, você não vai fazer meia boca. Você vai fazer com excelência. Aquela apresentação de resultado que você tem que fazer, todo quartil, você vai fazer com excelência, o seu melhor. Não para ser reconhecido na empresa, mas porque você está fazendo para o Senhor. O reconhecimento é consequência. Você está fazendo ali a departamental com o seu grupo ali todo mês, faça o seu melhor. Você é só alguém que está ali trabalhando na cozinha como cozinheiro, faça a melhor comida que você puder. Eu sempre digo assim, toda vez que eu vou de manhã, eu chego lá na empresa, tem a pessoa colocando café na jarra lá.
E eu brinco, você é a pessoa mais importante dessa empresa. E ela ri, ela falou assim, mas por quê? Foi porque toda vez que eu chego aqui de manhã, eu preciso do seu café para trabalhar. Então, assim, o que a gente faz com excelência, o cafezinho dela me influencia. O que eu faço com excelência, eu estou influenciando outras pessoas, e assim vai. Segundo, eu já falei do chamado. O seu trabalho é o seu chamado, é o seu ministério. Então, o trabalho não deixa de ser um ministério. Ele é o seu ministério. Então, assim, se quiser focar na câmera ali, fala assim, o meu trabalho é o meu ministério. Deus te chamou para estar ali. Eu gosto da passagem de Esther, e Esther é um outro exemplo de bom profissional, e ela tendo que lidar com uma questão por causa do decreto do rei, que foi feito para a perseguição dos judeus, e tem um texto que ela fala ali, talvez eu esteja onde eu estou neste tempo para isso. E ela colocou a vida dela em risco para interceder em favor dos judeus. Então, até talvez você esteja num ambiente de trabalho difícil, mas quem sabe Deus te colocou ali para esse tempo, para transformar aquele ambiente de trabalho. Verdade. Então, assim, entenda isso como um chamado de Deus. E a gente sabe que nem todo dia o ambiente de trabalho vai estar bom. Vai ter dia muito difícil. Mas Deus te colocou ali. Eu tive recentemente um caso de um companheiro de trabalho, perdeu um familiar. E é interessante, ele chegou, eu vi, percebi ele cabisbaixo. A primeira coisa que eu olhei nos olhos dele e falei assim, cara, tá tudo bem com você? E aí ele abriu um pouco a situação e a gente falou para ele, cara, vai lá cuidar da sua família, vai socorrer ela. E para ele o ambiente estava difícil. E quando você entende o seu chamado, você olha que por trás de um profissional também tem pessoas com dificuldades, com problemas, com limitações, né? Agora um terceiro, completando ali o que a Camila já falou, eu diria, bom, reconheça suas limitações, procure aperfeiçoá-las. Nós não somos perfeitos, nós somos seres limitados. Nós não somos perfeitos, mas a gente não precisa se acomodar na Exatamente. Imperfeição. Você quer servir com excelência? Prepare-se para servir com excelência. O mundo está mudando, o mundo está se desenvolvendo, novas tecnologias estão chegando, novas maneiras de trabalhar estão aparecendo. Você está se preparando para isso? Então, se prepare para isso, né? E para terminar, assim, uma quarta aí, construa relações. Você quer falar do evangelho dentro do seu ambiente de trabalho? Você precisa construir relações. Não adianta você estar ali trabalhando e o cara está ocupado fazendo a atribuição dele, virar para o cara e falar assim, hoje eu quero falar para você de Jesus, tal. Não, construa relações. Quem é a pessoa que está do seu lado? Quais são as dores delas? Quais são as limitações delas? O que passa na vida dela? Você já tomou um café com ela? A gente sempre faz um break, vamos dizer assim, durante o trabalho. Chama a pessoa, vamos lá tomar um café rapidinho e começa a interagir com ela. Então vai construindo relações que saia do ambiente de trabalho e que você possa entrar na vida da pessoa, no coração da pessoa. Eu creio que a maior forma de falar do evangelho do ambiente de trabalho é você construir relações com quem está ao seu lado. Acho que essas são poucas dicas aí. Maravilha. Que transformam. E outra, seja justo, né? Assim, haja com justiça. A gente tem a Bíblia como regra de fé e prática. Amém. Para nos ajudar a agir de acordo com o Senhor, como o Senhor deseja. Amém. Então, a gente cuidou da mente. Dicas práticas. Agora, aqui no nosso programa, a gente tem também o coração. Então, o que a gente vai fazer? Então, deixa eu ajudar vocês a visualizar. Tá? Atrás dessa câmera aqui, e é parte do nosso público do Mente e Coração. Gente, vocês não imaginam o número de comentários que a gente recebe a cada programa de gente falando de como a vida está quebrada, as emoções estão quebradas. Então, atrás dessa câmera tem uma pessoa frustradíssima com o próprio trabalho, que acorda assim desejando ser demitida, só não quer ser demitida porque tem que pagar boleto. E vocês sabem que se tem uma coisa que mina a gente é trabalhar, viver para trabalhar para pagar boleto, né? Só para pagar boleto.
o trabalho a gente não gosta, a gente não gosta das pessoas do trabalho, a gente é um sufoco ir para lá, mas tem gente assim. Perdeu o encanto pelo trabalho, não consegue enxergar Deus no trabalho, gente que está deprimida por causa do trabalho ou se sente oprimida por causa do trabalho e está olhando aqui agora para vocês e está invejando vocês. Olha só, que bonitinho, né? Estão lá trabalhando na empresa, cheio de lições para dar. E às vezes essa opressão, essa tristeza vira muitas vezes ressentimento. Tem gente que chegou nesse ponto da nossa conversa que está assim, eu detesto a Camila. E detesto, isso é de verdade, detesto o Daniel. Ó como eles são realizados. E ó como que está a minha vida profissional, a minha vida pessoal. Não é desse jeito. E eu gosto de quebrar esse momento, desse papo perfeito, que estamos maquiados, produzidos e tudo mais, para a gente olhar para essa pessoa e dar um recado do coração, pessoal para ela. Uma mensagem que eu creio que Deus vai dar para vocês nesse momento, para vocês animarem quem está do outro lado da câmera, tá? Gente que está olhando assim, tá? Estão conversando entre os três e de repente vocês viram para a câmera, a pessoa vai olhar e estão olhando para mim. E Deus vai te dar uma mensagem para compartilhar com essa pessoa. Então eu queria fazer o seguinte, a gente está com 2 aqui, né? Então queria que vocês olhassem para aquela câmera. E aí começando da Camila, assim, brevemente, Camila, olha para aquela câmera, imagina que você está conversando com essa pessoa e Deus vai te dar uma mensagem agora para tocar o coração dessa pessoa. O que é que você diria para essa pessoa que está olhando para você agora, abatida, desanimada, frustrada com o trabalho? Olha para lá e fala com ela. Bom, primeiro que eu queria dizer é que o fardo de Jesus é leve. Então, entregue esse fardo para Jesus, né? Ore a Deus, peça orientação a Deus, para que a cada dia que você chegar no seu trabalho, que Ele te dê forças, que Ele te dê alegria e que Ele possa mostrar para você o quão pode ser prazeroso você estar naquele ambiente e o quanto você pode fazer diferença naquele ambiente também, né? Sendo luz, sendo sal para aquele ambiente. A nossa vida não é fácil, né? Principalmente para as mulheres aqui, que eu quero trazer também. A divisão, né, do trabalho, cuidado com os filhos, com o marido, pode trazer muito peso, muita culpa no coração. E não deve ser assim, né? Entregue para Jesus, que você tenha também paz no coração, né? Se você está no ambiente de trabalho, que você tem que deixar seus filhos na escola, por exemplo, que você tenha paz no seu coração também. E que Deus é soberano na sua vida, né? Então, qualquer passo que você tenha, em qualquer lugar que você esteja, Deus é soberano na sua vida. Maravilha. Daniel? Bom, a gente pode estar aqui conversando e falando sobre várias coisas no ambiente de trabalho e às vezes a gente transparece que tudo é perfeito na nossa carreira. Mas eu acredito que por trás de carreiras bem-sucedidas também estão por trás diversas dores, dilemas, dúvidas que a gente carrega ao longo dos anos. Eu passei por um desemprego por 5 meses recentemente, antes de estar onde eu estou. E isso me encheu de muitas dúvidas, muitos medos. O fato é que a gente sempre está preocupado com o dia de amanhã. Sempre. O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Como é que nós vamos pagar os boletos? Como é que eu vou colocar o alimento na mesa da minha família? Como é que eu vou dar conta até de pagar tantos impostos que nós temos que pagar? São preocupações do nosso dia, que influenciam na maneira como a gente entrega o nosso trabalho. Mas eu acho que nada melhor como as palavras de Jesus, quando ele começa num dos trechos do seu Sermão do Monte, quando ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo, mais do que as vestes? E aí vai, ele começa, olha as aves do campo, olha como elas se alimentam. E vai falando, olhem para as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? O fato é que
Deus tem falado aqui, Jesus fala para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estão ouvindo, que é Ele que traz o sustento. É Ele que traz a provisão. O nosso trabalho, ele é nada mais do que um meio também de Deus dar a provisão para o nosso lar. Então, creio que o seu trabalho é a forma que Deus está usando você também para ser sustentado por Ele. E o mais interessante, quando ele vai falando sobre as questões da vida, daquilo que causa ansiedade na gente, é que ele termina dizendo assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu fico pensando como é que aquele que não conhece a Cristo, quando passa por uma dificuldade, não sabe onde buscar. Nós temos onde buscar. Nós temos a fonte de força, de sabedoria e de paz para a nossa vida. E aí ele fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça num ambiente de trabalho? Nada melhor começar com prática simples: orar. Toda vez que eu chego no meu ambiente de trabalho, antes de desligar o meu carro, sair em direção ao escritório, eu oro e falo: Senhor, o Senhor me colocou aqui. O Senhor abriu essa porta para mim. O Senhor tem sustentado a minha casa através deste emprego. Então me sustenta por mais um dia. E aí, ele continua: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, a viver a vida do reino, no ambiente de trabalho, não só no ambiente da igreja, mas no ambiente de trabalho, como trabalho sendo também o seu ministério, Deus vai acrescentar todas as coisas. Deus vai transformar o local onde você está inserido, porque Ele vai acrescentar na sua vida. E outra, o que a gente faz com o dia de amanhã, né? Comecei falando que a gente se preocupa com o dia de amanhã. Mas olha as palavras de Jesus: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso significa que a gente deve levar a vida, deixa a vida me levar, ou a vida leva eu? Não. Significa que Deus já está cuidando do seu hoje. E o amanhã, Ele vai estar lá com você. Então basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje com fé. Trabalhe hoje com fé. Entregue aquilo que você tem que entregar hoje com fé, com sabedoria e com esperança no Senhor. Amanhã, Jesus vai estar lá com você. Outra palavra que eu gosto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses é: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seu trabalho não é o fim, seu trabalho é um meio. Viver contente é viver na presença de Jesus, crendo que Ele vai sustentá-lo em toda e qualquer situação. O Senhor me sustentou quando eu fiquei desempregado. Da mesma forma como Ele me deu uma outra porta para ser sustentado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nossa fonte de alegria é Jesus. Creia nisso e creia nesta verdade. Obrigado, Daniel. Obrigado, Amém. Camila, Obrigada. por aceitarem o convite. E você que está em casa, continue nos acompanhando, Mente e Coração, toda semana, sexta-feira, 9 horas, no canal da LPC você consegue nos acompanhar. Acho que a gente encerrou com chave de ouro esse tema e a gente parte na próxima sexta-feira para o nosso próximo assunto. Não se esqueça, você pode curtir, você pode compartilhar e você pode ser também um membro do canal. Então, se isso tem sido proveitoso para você, o nosso conteúdo do Mente e Coração, então nos ajude a divulgar esse trabalho, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe, a gente se vê em breve. Até! Até mais. Tchau.